A arte de mudar de vida. Transforme sua confusão em clareza. Mudar é difícil, e a gente sabe por quê. Não é porque é impossível, é porque exige coragem. Coragem para largar o que é fácil, para romper com a rotina que já virou um casulo e agir de um jeito que a gente ainda não domina. E o mais assustador é fazer tudo isso sem garantia, sem saber se vai sustentar, se vai aguentar a pressão ou se vai fracassar de novo. É por isso que, por muito tempo, eu me senti paralisado. Mas foi na filosofia de vida dos estoicos que eu encontrei um mapa. Eles nos ensinam que a mudança não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Neste vídeo, eu vou te mostrar 9 estratégias históricas que vão muito além de mudar hábitos. Elas podem reorganizar a sua vida desde o início. Porque quando você muda a forma como pensa, tudo ao redor começa a entrar no lugar e se tornar a sua melhor versão. Deixa de ser uma ideia distante, vira uma consequência natural. Cada uma dessas estratégias é poderosa sozinha, mas juntas, elas formam um plano de ação claro, direto e eficaz. Então, não assista só por assistir. Sinta, reflita e, no final, escolha se comprometer com a sua evolução. Se você está pronto para essa jornada, curta o vídeo agora. E se ainda não se inscreveu, já aproveita para fazer isso. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem também precisa dessa transformação. Agora, vamos direto para a primeira estratégia. 1. O julgamento. O filtro que determina como você se sente. Você já se pegou com raiva por algo pequeno que alguém disse? Aquela mensagem seca do chefe, um comentário da sua parceira? Por si só, o fato é neutro. O que causa a sua raiva não é o fato, mas o filtro que você coloca entre ele e a sua resposta. Esse filtro é o julgamento. Você tem o poder de escolher a lente. Seu chefe te critica? Você pode pensar, ele me odeia, e se envenenar com raiva. Ou você pode pensar, talvez ele tenha razão, vou ajustar, e transforma o incômodo em direção. Não são os fatos que causam sofrimento, é a sua interpretação sobre eles. É como se, em vez de ver uma nuvem, você já gritasse que é uma tempestade. O estoico Epicteto já dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa não é uma frase bonita, é uma ferramenta. Da próxima vez que você se desestabilizar, pare por um segundo e se pergunte, essa reação é justa? Ou é só o meu ego ferido agindo por impulso? Comente aqui embaixo. Eu escolho julgar com sabedoria. É um lembrete para trocar a lente trincada por uma clara. 2. O discurso interno. A lente que define você. Agora, imagine que você tem um espelho que reflete não só sua imagem, mas também seus pensamentos. O que você veria? Um reflexo cansado de ouvir "eu sempre erro" ou uma imagem dizendo "estou aprendendo"? A verdade é simples e brutal. O que você repete mentalmente se torna a estrada que você percorre. Se você se chama de incapaz, não se arrisca. Se acredita que vai falhar, nem tenta. Mudar seu discurso interno não é se iludir, é começar a se tratar com dignidade. É reconhecer que a sua voz interna tem mais poder do que qualquer crítica externa. Pare de se envenenar com palavras que não merecem viver dentro de você. Troque a culpa por um plano. Diga a si mesmo com firmeza, eu não sou o erro, eu sou a construção. É uma faxina emocional. Limpe o terreno das frases que se acumularam em silêncio. Limpe, solte e se recuse a se tratar como um inimigo. Porque antes de uma nova vida surgir por fora, é preciso um novo tom de voz por dentro. Comente aqui. Eu escolho mudar meu discurso. Essa é a primeira e mais importante escolha para transformar o seu presente. 3. Liderança pessoal. Assuma o controle. Sêneca dizia que quando todos compartilham uma fraqueza, ela não parece mais uma fraqueza, parece o estado da natureza. E é isso que a gente vê hoje. Cansaço,
desorganização e vícios sendo tratados como o novo normal. Mas o que é comum não te faz bem. Se você não lidera sua vida, a desordem lidera no seu lugar. É como um jardim. Se você não cuida, o mato cresce sozinho e cresce rápido. Pense nos seus hábitos. Você diz que não tem tempo, mas passa horas no celular. Diz que está sobrecarregado, mas vive em um ambiente caótico. Você evita olhar para suas finanças, mas reclama que o dinheiro não rende. Tudo isso são ervas daninhas, e se você não arrancar, elas tomam conta. Assumir a responsabilidade é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É arrumar a cama, encarar a fatura, pedir desculpas sem orgulho. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente. E só vive o presente quem parou de ser refém do caos. 4. A força interna. Use o que já existe dentro de você. Você já parou para pensar quantas vezes tentou buscar fora aquilo que sempre teve dentro? Em momentos difíceis, nossa primeira reação é quase automática: procurar ajuda, distração ou uma salvação em algo externo. Mas a verdade mais poderosa e mais ignorada é essa: tudo que você precisa para se reerguer já existe dentro de você. A mente humana é como um iceberg. A parte que a gente mostra é só a superfície. Debaixo dela estão suas forças silenciosas e suas fraquezas. É de lá que vem a força que te sustenta ou o caos que te afunda. O maior campo de batalha não está nos boletos ou nas cobranças. Está no que você pensa quando falha, no que acredita quando é criticado. Pense na última vez que algo deu errado. Sua voz interna gritou: "Eu sou um fracasso", ou ela disse: "Eu errei, mas ainda posso aprender". Essa segunda frase não vem do impulso, vem da força que você treinou. Marco Aurélio já dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você não precisa controlar tudo, mas precisa treinar sua mente para não ser controlado por tudo. E essa é a grande virada de jogo. 5. O desapego. Liberte-se do que não faz sentido. Muita gente desaba, não porque a vida é pesada demais, mas porque continua escolhendo carregar o que já devia ter deixado para trás. Como disse o historiador Léo Tolstói, não é a carga que te derruba, mas a maneira como a carregas. A gente se agarra a empregos que odeia, amizades que só trazem fofoca, relacionamentos mornos e ainda tem os hábitos invisíveis. Ficar rolando o feed por horas, dormir tarde, comprar por impulso. Tudo isso parece pequeno, mas te mantém exatamente onde você está. O estoicismo nos ensina a identificar o que está fora do nosso controle e focar no que está ao nosso alcance. E sabe o que está totalmente sob seu controle? O que você escolhe manter perto. Cortar o que te faz mal não é frieza, é maturidade emocional. Cada peso que você solta é um ato de liberdade. Hoje dê um grito de autonomia. Repita em voz alta: eu escolho soltar o que me prende. É uma escolha diária para deixar de lado a zona de conforto disfarçada de rotina. 6. A disciplina. Não deixe a desordem te controlar. A confusão interna grita, te distrai e te cansa. Você pode ter os melhores planos, mas se não tiver estrutura interna, vai ser arrastado pelo caos toda vez que a vida apertar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em não ser controlado pela confusão dentro da gente. A desordem nos manipula. Ela nos faz perder tempo, tomar decisões impulsivas e nos mantém ocupados, mas não produtivos. Você acorda sem plano, reage a notificações o dia todo e, no fim, sente que apenas sobreviveu, sem viver de verdade. Quer mudar isso? Comece com uma prática estoica simples, a revisão noturna. 5 minutos à noite para perguntar: o que eu fiz hoje que me aproximou da vida que eu quero? O que foi perda de tempo?
O que posso fazer melhor amanhã? Essa revisão é um farol no meio do caos. Quando você reflete, você retoma o leme da sua vida. Como diz Sêneca, o que temos de fazer é não viver como se estivéssemos esperando a vida começar. Ela já começou. 7. A relação com o dinheiro. Riqueza é ter o suficiente. Você pode até tentar ignorar, mas no fundo sabe, se não controla seu dinheiro, ele bagunça sua vida. Muita gente confunde riqueza com paz. O estoicismo nos ensina algo diferente. A riqueza não está na quantidade de dinheiro que você tem, mas na sua capacidade de viver com o que é necessário. Os estoicos não eram contra a riqueza, mas contra o apego a ela. Para eles, o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Ele não pode resolver problemas internos. Se você está em um barco furado, não adianta ter a cabine cheia de ouro. A água vai te afundar do mesmo jeito. A nossa sociedade nos empurra para a ganância e o consumo, mas o estoicismo nos convida à frugalidade. Não é sobre ser pobre, mas sobre ser livre. É sobre controlar suas despesas e seus desejos. Porque no final, o verdadeiro bem está na sua virtude e no seu caráter, não na sua conta bancária. 8. A fama e a opinião alheia. O grande aprisionamento. Você já se sentiu um refém do que os outros pensam? Da opinião alheia, das curtidas, dos comentários? A busca por validação externa é uma prisão que a gente constrói com as próprias mãos. A gente vive para o palco, mas esquece que o show de verdade acontece nos bastidores, na nossa vida interior. O estoicismo é a filosofia dos fortes, e um dos maiores sinais de força é a indiferença à fama e à opinião. Epicteto já dizia: se alguém te disser que uma pessoa fala mal de você, não se defenda. Responda: ele não conhecia meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas esses. Você não pode controlar o que os outros pensam ou dizem sobre você, mas pode controlar o quanto isso te afeta. O que realmente importa não é o que os outros dizem, mas o que você sabe que é verdade sobre si mesmo. 9. A morte. O lembrete final de como viver. Das 9 estratégias, esta é a mais difícil de encarar. A filosofia nos lembra que a morte não é o nosso inimigo, mas nosso maior professor. Ela é o lembrete final de que o tempo é nosso recurso mais valioso e que um dia tudo acaba. Você pode viver como se a vida fosse infinita, adiando a felicidade, o perdão, a coragem e a mudança, ou pode viver cada dia com a urgência e a presença de quem sabe que o tempo está passando. A morte não é o fim da vida, mas o seu limite. E é esse limite que dá significado para cada segundo. O estoicismo nos diz para praticar a meditação da mortalidade, ou memento mori. Não para nos paralisar com medo, mas para nos libertar do que não importa. Essas 9 estratégias não são uma mágica. Elas são um plano de ação claro, direto e eficaz. Agora, a escolha é sua. A mudança não acontece amanhã. A mudança acontece no segundo em que você se compromete com ela. Eu te pergunto, você está pronto para mudar a sua vida? Se sim, comente aqui. Hoje eu escolho evoluir. Sou estoico. Este é o canal Matriz Filosófica. Aqui, a gente não busca apenas decorar nomes e datas. A gente mergulha nas ideias mais profundas que moldaram a nossa forma de pensar. A matriz filosófica é o seu ponto de partida para entender conceitos como estoicismo, existencialismo e muitas outras correntes que, acredite, ainda são incrivelmente relevantes para o seu dia a dia.